O que sobra não é resto. Cozinhar com sobras é uma arte, é dar uma segunda vida para os alimentos, evitar o desperdício e estimular sua criatividade na cozinha para criar pratos maravilhosos. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Se você ainda não me conhece, eu sou Clarissa e o vídeo de hoje está muito especial. É um vídeo que eu já queria gravar há bastante tempo, porque reflete tudo que o Cozinha Sem Chefe acredita. Esse vai ser um vídeo em que eu vou passar uma semana comendo com sobras da geladeira e cozinhando quase nada. Vão ser refeições super simples que eu vou montar. Vou trazer pratos diferentes, opções diferentes para te inspirar. E uma das mensagens que eu quero passar com esse vídeo também é que às vezes a gente fica tentando se enquadrar em fórmulas que simplesmente não funcionam pra gente. A organização e o planejamento do cardápio semanal e da cozinha são sim fundamentais para a gente conseguir conciliar a cozinha com outras tarefas, para a gente cozinhar de uma forma mais leve, sem tanto estresse, evitar o desperdício, usar o que tem na geladeira, mas isso deve ser feito sempre levando em consideração a sua rotina e as suas necessidades. Para mim, por exemplo, a questão de ter as marmitas prontinhas no início da semana, todas iguaizinhas ali para a semana inteira, não funciona. Claro, hoje em dia, porque tem o canal, tô sempre fazendo comida nova, mas mesmo antes do canal, isso já era uma realidade para mim, que isso não funcionava, porque eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de testar coisas novas, então ter uma coisa muito regradinha não funcionava. Mas é claro que eu sempre gostei de praticidade também, ninguém merece cozinhar todo dia, tem dias que a gente simplesmente não quer chegar perto da cozinha, então ter coisas coringa na geladeira funcionava muito para mim, coisas que eu podia usar como base para outras refeições. Então, o primeiro passo é entender o que funciona para você e, a partir daí, se organizar. Regras do jogo. Vou te mostrar o que tem na minha geladeira, que são tanto coisas que são de fato sobras, quanto coisas que são planejadas e que são coringa para mim, para eu poder usar como base para outras preparações. Feijão, arroz, um frango desfiado, alguma proteína rápida e sempre tem os vegetais já lavados e higienizados. As refeições que eu vou mostrar aqui nesse vídeo são todas de almoço, até pela questão de ter a luz natural para gravar. E no jantar, eventualmente, se sobrar alguma coisa do almoço, eu vou montar um jantar com isso, ou eu vou usar algumas das coisas que já tem ali na geladeira que eu vou mostrar para vocês. Se eu precisar comprar alguma coisa, ou para o jantar, ou para alguma receita, eu não vou incluir isso em nenhuma refeição do almoço dessa semana, porque eu quero cozinhar como que eu tiver mostrado para vocês que tem na minha geladeira agora. Tem, obviamente, as coisas que ficam fora da geladeira, como enlatados e coisas assim, que eu não vou mostrar no vídeo, mas que são coisas que também já tem aqui em casa na despensa. Então é isso, se você quer me acompanhar nessa jornada de uma semana comendo com sobras, para ter 5 ideias de pratos com sobras que tem na geladeira, já sabe, se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Na parte de cima da geladeira, eu sempre deixo coisas que precisam ser consumidas mais imediatamente. Então, sempre deixo as comidas prontas aqui. Por quê? Porque quem é visto é lembrado. E essa é a regra número 1 para a gente evitar o desperdício. Porque já aconteceu muito comigo de eu começar a entulhar a comida lá para trás da geladeira e aí você esquece e quando vai ver, a comida já estragou. Então, eu sugiro colocar sempre a comida pronta de uma forma visível na sua geladeira. E aí eu vou tirar aqui para vocês, para mostrar também que aqui atrás eu deixo as conservas, que são coisas que são, assim também, coringa para usar. Tanto coisas que eu faço, como esse quinti aqui. Aliás, eu tô devendo receita para vocês, ainda não postei, mas vou postar lá no meu Instagram. Aqui tem também a conserva de repolho, né, que é o chucrute. E aqui tem as conservas prontas. Então tem pimenta, tem azeitona, tem alcaparras, tudo isso aqui. Tem também iogurte natural, que para mim o iogurte natural é um super coringa na cozinha. Ele é super neutro, serve como base para molho, até para substituir maionese com um pouquinho de mostarda. Então, sempre pensa nisso, em coisas que são assim coringa para você. E aí, para durar mais, quando chega do mercado, eu tiro da embalagem, coloco nesses potinhos aqui que são bem vedados. Isso aqui é um potinho de Nutella? É um potinho de Nutella, mas a Nutella não é minha, tá? É do meu namorado e esses potinhos são ótimos para guardar coisa. E aí, o que eu tenho aqui na primeira prateleira? Frango desfiado, que é uma proteína super coringa, é fácil de fazer,
rápido. Pode usar como recheio de lasanha, de crepe, para fazer escondidinho. Você pode complementar uma refeição com o frango também, para lanchinho também, se você quiser um lanchinho rápido. Aqui eu tenho feijão preto, e aí eu tenho pouco aqui até nesse pote, porque o resto eu congelei. Mas basicamente acho que para semana vai dar isso aqui, porque eu vou usar ele mais para complementar coisas, não vou usar ele assim, feijão, arroz, então acho que vai dar. Aí aqui eu tenho 2 tortilhas de milho, que a gente fez uma noite mexicana no final de semana, e sobraram 2 tortilhas de milho. Eu já ensinei a fazer essas tortilhas lá no meu Instagram. Sempre guardo em plástico para ela não ficar dura, não endurecer na geladeira, porque senão ela vai endurecer e vai quebrar toda. Então sempre embalar em plástico. E aqui eu tenho 2 potes de arroz. O arroz acabo tendo mais, também tem um pouco congelado ali, mas acabo tendo mais arroz, porque meu namorado também gosta bastante de arroz, e é uma coisa que a gente acaba consumindo mais durante a semana, então já deixo 2 potes aqui. Aqui na segunda prateleira eu tenho mais coisas de laticínios e algumas proteínas rápidas. Então aqui tem calabresa, não é muito saudável, eu sei, mas é versátil também, você pode misturar com alguma coisa, então eu gosto bastante sempre de ter uma calabresa que dá para complementar alguma coisa, dá para fazer um carbonara, uma coisa rápida. E aqui eu tenho tempê, eu sempre tenho tempê ou tofu na geladeira, que também são proteínas super rápidas e super versáteis, você pode muito rapidamente complementar uma refeição com elas, então sempre gosto de ter essas opções, não precisa descongelar. E aqui tem os vegetais que já estão higienizados e prontos para uso, então tem berinjela, tomate, pimentão, laranja, tem também umas pimentinhas jalapeno, tem outras coisas aqui. Poderia estar melhor separado e organizado, mas está tudo à vista, eu consigo ver o que tem, eu sei o que tem, então isso é o mais importante. Este foi o overview da geladeira. E aí agora eu vou decidir o que eu vou fazer hoje. Além das coisas que tem na geladeira, aqui sempre tem cebola, alho, uma banana, que inclusive eu preciso congelar, porque ela já está ficando pretinha, ovos, muitos ovos, e sim, eu guardo fora da geladeira mesmo. Eu resolvi que eu ia usar essas tortilhas, porque elas não têm uma durabilidade muito grande na geladeira, mesmo em saco plástico, porque elas começam a ficar meio ressecadas e quebradiças e fica difícil de usar, dependendo se eu quiser usar para rechear, por exemplo. Então isso é uma coisa legal também de pensar, sempre que você olha para sobras de geladeira, ver o que é mais velho, o que tem uma durabilidade menor, não necessariamente só de estragar, não é que ela vai estragar, mas ela vai não ficar apropriada para o uso que eu quero, que é rechear. Eu vou rechear essa tortilha com frango desfiado, um pouquinho de feijão, e aí eu peguei aqui um tomatinho e um jalapeño para dar uma complementada, que eu vou fazer uma comida mexicana. Eu não vou usar fogão para nada, porque eu simplesmente vou cortar o tomate e o jalapeño, vou misturar com o frango e depois vou colocar uma conchinha de feijão para rechear. Mas eu vou colocar essa tortilha na air fryer e eu vou fazer como se fosse uma chimichanga. Chimichanga é um burrito, basicamente uma tortilha recheada e enrolada, só que ela é frita. Mas aí ao invés de fritar, eu não vou sujar nada, eu vou simplesmente colocar ela na air fryer, vou colocar um pouquinho de azeite para ajudar a dourar e aí vai estar pronto o meu almoço. Eu vou começar cortando o pimentão e o jalapeño. Eu vou cortar o tomate inteiro, porque eu já tô aqui com a mão na massa, mas eu acho que eu não vou usar o tomate inteiro pra misturar com o frango, porque vai ficar muita coisa. Eu não consigo encher tanto, né, a tortilha. Mas aí eu acho que eu vou usar a metade do tomate pra fazer um guacamole pra acompanhar. Esse meu frango desfiado, ele já tá temperado. Eu sempre refogo com alho e cebola, então ele já tá bem temperado, então eu não preciso me preocupar em temperar. Eu quase ia esquecendo, mas eu vou colocar um queijinho aqui, porque lá no México eles têm esse queijo, que é o queijo cotija, que é como se fosse uma ricota mesmo, e super combina com esse tipo de comida e ajuda a ficar um pouquinho mais cremoso também. E pra mim tá legal assim, porque o feijão, ele já traz uma umidade aqui, e eu ainda vou servir com guacamole e vou colocar um pouquinho de iogurte natural também. Se você quiser que fique mais cremoso, você pode misturar o frango com o iogurte natural. Eu acho que eu coloquei muito recheio. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa outra aqui e eu vou passar parte do recheio pra cá. E aí eu já vou deixar, eu não vou comer agora, só vou comer uma, mas aí eu já vou deixar ela pronta na geladeira, enroladinha. E aí pra fechar, é só a gente enrolar. E aí já vou fazer o mesmo com essa outra aqui. Então essa daqui já vai ficar pronta na minha geladeira. Quando eu quiser é só pincelar um pouquinho de azeite, colocar na air fryer. Aí eu coloco com cuidado aqui
no saquinho. Vou voltar com essas coisas que eu não vou mais usar pra geladeira e vou pegar a airfryer pra gente colocar na nossa chimichanga. Antes de levar pra airfryer, eu gosto de pincelar com um pouquinho de azeite, só para ajudar a ficar mais douradinha. Enquanto a airfryer está trabalhando, eu vou aproveitar para fazer guacamole. Mas eu vou fazer uma guacamole um pouco adaptada, tá? Não vou colocar cebola, porque já tá tudo cortado aqui, dá preguiça de cortar a cebola. E não só isso, eu gosto de deixar a cebola, principalmente quando eu uso cebola roxa, eu gosto de deixar de molho, porque as cebolas roxas que eu tenho comprado, não sei o que está acontecendo, elas estão muito ácidas. Então eu gosto de deixar de molho. E aí eu não tô com muita paciência nem tempo de deixar de molho, então vai sem cebola mesmo. Finalmente, um avocado maduro e cremoso. Porque eu estou com karma com os avocados, não sei o que está acontecendo. Os avocados que eu estou comprando, eles não estão maduros. E aí, quando eu deixo na geladeira, eles apodrecem antes de amadurecer. Mas esse daqui tá bem cremosinho. E, obviamente, as quantidades são algo muito pessoal. Talvez você olhe isso daqui e ache que é pouco pro seu almoço. Mas eu não sou uma pessoa que come muito, e não só isso, eu tô sempre gravando vídeo. Então, à tarde, muitas vezes eu gravo vídeo mais rapidinhos, ou vídeo de algum lanchinho, e eu sei que eu vou acabar beliscando alguma coisa, então por isso que no almoço eu não como muito. Então, você vai ajustar as quantidades de acordo com as suas necessidades. E lembrando que esse vídeo também é só uma inspiração, porque muito provavelmente você não vai ter as mesmas coisas que eu tenho na geladeira sobrando, mas é para você conseguir olhar para sua geladeira de uma outra forma para fazer coisas diferentes. Muito boa essa ideia de colocar a tortilha na airfryer, que ela fica assim crocante. É outra coisa. Espero que vocês tenham gostado da receita / ideia de hoje e nos vemos amanhã para mais uma receita com o que tem na geladeira. E vamos lá para mais uma receita de reaproveitamento. E hoje eu vou fazer uma receita inspirada em uma receita peruana chamada taco taco, que nada mais é do que arroz e feijão requentados, é para reaproveitamento mesmo do arroz e feijão. Você pega o arroz e feijão que estão na sua geladeira, a gente vai levar para a frigideira, vai refogar um pouquinho de cebola, de alho, isso é opcional, se você já tiver feito o feijão e o arroz refogadinhos. O meu arroz eu sempre faço já temperado e refogado com cebola e alho. O feijão eu costumo fazer só na panela de pressão com sal e uma folha de louro. Eu sei que isso é polêmico porque o mais fácil é já fazer com tempero e eu costumava fazer assim, mas como muitas vezes eu uso esse feijão não para comer com feijão e arroz, mas para usar como base para outras receitas, eu acabo fazendo o feijão mais simples e depois eu tempero na hora de usar. Se você já tiver feito o feijão, por exemplo, refogado, você nem precisa refogar cebola e alho agora. E aí a gente vai refogar os dois juntos para deixar eles desfazerem mesmo. O feijão vai desfazer, vai formar quase que uma pastinha e a gente vai fazer como se fosse um bolinho de feijão e arroz. Ele pode ser um acompanhamento ou um prato principal, pode ser servido com uma carne, mas muitas vezes ele é servido com um ovo frito, que é o que eu vou fazer. E ele costuma ser servido também com banana da terra. Eu não tinha banana da terra, mas eu tinha essa banana que já está aqui ficando madura, então eu vou aproveitar e vou fazer na frigideira, bem simples. Eu vou colocar um pouquinho de azeite na frigideira e vou deixar ela dourar, que nem eu fiz no vídeo de picadilho cubano, que eu fiz com a banana da terra. Nesse caso eu vou fazer com a banana comum. E aí eu vou fazer tudo em uma frigideira só. Então eu vou começar cortando aqui a banana. Gente, ela tava pretinha por fora, mas ela ainda tá boa por dentro. Vou tirar só essa partezinha aqui. E aí eu corto em rodelas um pouco mais grossinhas para ela não desmanchar tanto na frigideira. Azeite na frigideira. É legal pegar uma frigideira um pouquinho maior para conseguir colocar o arroz e o feijão depois. O azeite esquentou, vai a banana. Bem rapidinho, dourou de um lado, viro e deixo dourar do outro lado. Eu vou reservar as bananas. Tirei um pouco a frigideira aqui do fogo, porque agora eu vou cortar a cebola e o alho que eu vou refogar ali na mesma frigideira. Eu particularmente gosto de banana na comida, isso é muito comum em países da América Latina, né? Receitas com banana, principalmente banana da terra, mas isso é opcional. Eu só fiz porque eu já tinha aquela banana ali que estava ficando pretinha e tive a ideia de colocar junto, mas se você não quiser, é só não colocar. Voltei com a frigideira aqui pro fogo e já vou colocar a cebola para refogar enquanto eu corto o alho. Eu vou
colocar também um jalapeño para trazer uma picância. Normalmente nessa receita eles colocam ají amarillo, que é uma pimenta peruana. Mas como eu não tinha, e eu tinha esse jalapeño aqui, então eu vou colocar o jalapeño. Vocês veem, gente, que eu pego a receita como uma inspiração. Mas aí eu vou modificando para adaptar com o que eu tenho em casa. A cebola já dourou. Vou adicionar o alho e o jalapeño. E eu já vou começar colocando o feijão. A gente usa mais ou menos a mesma quantidade de arroz e feijão. Começo colocando o feijão, porque primeiro, no meu caso, eu não refoguei o feijão. Então ele está só temperado com sal, mas eu quero que ele pegue um pouco de sabor aqui do refogado. E segundo, porque eu quero que ele seque um pouco, porque ele ainda tem um pouco de água. Eu não costumo fazer o feijão também muito grosso, porque ele ainda dá uma engrossada depois na geladeira. E dependendo de para que eu quero usar, não é legal que ele fique tão grosso. Mas aí nesse caso eu vou deixar ele um pouco aqui na frigideira, que aí ele vai dar uma engrossada, eu vou dando uma amassada também nos grãos, antes de adicionar o arroz. E como tanto o arroz quanto o feijão já estavam temperados com sal, eu não vou colocar sal. E já vou juntar o arroz. E aí a gente vai, ó, misturando tudo. Enquanto o feijão e o arroz estão aqui, eu já vou aproveitar para fazer meu ovo frito. E é só isso a receita, gente. Quando chega nessa consistência aqui que tá mais uma pastinha assim, você já pode servir. E aí eu vou colocar o ovo por cima e a banana do lado. E existem várias formas de fazer. Você pode fazer pequenos bolinhos, se você tiver aqueles aros, quiser fazer uma coisa assim mais arrumadinha, você pode colocar dentro do aro e depois tirar. Se não, você pode pegar pequenas porções, ou o que eu gosto de fazer é pegar uma porção já maior, na quantidade para uma pessoa, coloco no prato e aí eu ajeito assim para formar como se fosse quase que uma batata rosti assim no prato. Tá vendo? Eu pego assim e vou ajeitando aqui. Sobrou, ó, aqui, que dá para mais uma porção. Gente, fala se tem receita mais fácil do que isso. Mas apesar de muito simples, essa é uma daquelas receitas que são, assim, reconfortantes. Sério, não tem como não ficar feliz com esse prato. E ainda sobrou ali, ou seja, esse é um daqueles dias em que vai ter a sobra da sobra, e aí eu vou usar no meu jantar algum dia nessa semana. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia diferente para aproveitar o arroz e feijão, e a gente se vê amanhã para mais uma receita com sobras da geladeira. E vamos lá para mais um dia de reciclagem das nossas sobras de comida. Eu ainda tenho arroz na geladeira, tem aqui um pote de arroz, e eu olhei para esse quinti que estava lá no fundo da geladeira, mostrei para vocês no início da semana esse quinti que eu mesma fiz, e eu lembrei de um prato coreano, que eu aprendi com um coreano, inclusive, que é um arroz de kimchi, chamado kimchi bokkeumbap. Acho que é mais ou menos assim que se pronuncia. E esse prato ele é muito comum na Coreia, como comida de rua, mas você também encontra em restaurantes. E ele é justamente para reaproveitar tanto as sobras de arroz, quanto o restinho do kimchi. Porque o kimchi ele é um fermentado, e os fermentados duram muito tempo na geladeira, porque a baixa temperatura ela desacelera a fermentação. Mas isso não quer dizer que a fermentação seja nula. Então, quanto mais tempo você deixar, mais ácido ele tende a ficar. E muitas vezes ele acaba se tornando um pouco desagradável para comer puro. Então, eles costumam usar esse kimchi que já está um pouco mais ácido em outros pratos que são mais misturadões, assim como esse arroz, por exemplo. E normalmente na Coreia eles usam arroz tipo japonês, que é aquele arroz mais curtinho e com mais amido. Mas não vai fazer diferença nenhuma, você pode usar qualquer tipo de arroz, eu vou usar o arroz branco comum. E esse prato é feito com sobras de arroz de fato. Você pega o arroz direto da geladeira e coloca na frigideira. Ele não é feito com arroz fresco que você acabou de fazer. E inclusive eles costumam fazer esse prato também com sobras de arroz que ainda não estão temperadas, né? Porque é comum eles fazerem esse arroz japonês e não colocarem tempero e usarem ele como base para outros pratos de forma mais neutra. E eles temperam quando forem fazer o outro prato. No meu caso, o meu arroz já estava temperado. Eu sempre faço o arroz já refogado com cebola e alho, coloco sal. Só vou refogar um pouquinho mais de cebola e colocar os outros ingredientes. Então, eu já vou começar cortando os ingredientes. Aqui eu tenho meia cebola, que estava na minha geladeira. E eu vou usar um pouco de calabresa. Esse prato tem milhões de variações. Você pode usar basicamente o que você tiver na sua geladeira, vegetais. Mas a versão que eu aprendi é com calabresa ou bacon. Então eu vou cortar a calabresa em cubinhos. E se você preferir uma versão vegetariana,
Você pode colocar também cogumelo, pode colocar abobrinha. Aproveita e faz um mexidão. Vou começar colocando a calabresa direto aqui na frigideira. Não vou colocar azeite, não vou colocar nada, porque a calabresa já tem a própria gordura. Vou ligar aqui e deixar a calabresa dar uma boa dourada antes de adicionar a cebola. Enquanto isso, eu vou aproveitar e já vou picar o quinti. Porque o quinti, normalmente, ele tem os pedaços um pouco maiores de acelga. Então, eu vou dar uma picada para ele ficar um pouco mais delicado nesse arroz. E como eu falei, não tem uma quantidade certa. Então, eu vou pegar aqui a quantidade que eu acho que vai ficar equilibrado no arroz. E olha só como a própria calabresa vai soltando a gordura dela. Por isso que eu não adicionei nem óleo, nem azeite. A calabresa já dourou bem. Olha só como ela tá bem douradinha. Então, eu já vou adicionar a cebola. Vou deixar a cebola refogar bem. E eu não vou adicionar sal, porque a calabresa já é salgada. O quinti já tem tempero. E o arroz também já estava temperado com sal. A cebola também já está bem douradinha. Então, eu vou colocar o quinti. E vou deixar também ele refogar um pouco aqui para ganhar sabor. E já vou entrar com o arroz. E agora eu deixo o arroz aqui em fogo bem baixinho, que a gente já vai fritar o ovo para colocar por cima, enquanto o arroz dá aqui uma apurada no sabor. Mas antes eu já vou adicionar alguns temperinhos que são comuns nesse arroz. Vou começar colocando o óleo de gergelim, dá um saborzinho característico. E eu vou colocar um pouquinho desse molho de pimenta. Esse meu molho de pimenta é caseiro, um molho de pimenta fermentado. Nesse arroz, o comum é usar uma pasta de pimenta coreana, que se você encontrar em mercado asiático, você pode usar. Ela costuma ser forte, mas esse meu molho de pimenta também é forte. Você pode colocar qualquer molho de pimenta que você tiver aí. E se você não quiser, não gostar de muito apimentado, o quinti ele já tem bastante pimenta, é só não colocar. Mas eu acho legal também porque dá uma corzinha mais avermelhada para esse arroz. E vai também um pouquinho de gergelim. Mistura. E enquanto a gente deixa o arroz dar uma apurada aqui, eu vou aproveitar para fritar o ovo que vai por cima, que é super tradicional dessa receita. Eu não faço fritura por imersão, eu só coloco um pouquinho de azeite na frigideira. Pega uma frigideira que seja mais antiaderente, que vai facilitar para você não ter que colocar tanto óleo ou manteiga. E aí eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui. O azeite já esquentou, então eu vou colocar o meu ovo aqui. E aí eu vou colocar uma tampa. Essa tampa claramente não é dessa frigideira, mas eu gosto de tampa de vidro para a gente conseguir acompanhar melhor o ponto da gema sem ter que ficar tirando a tampa toda hora. E eu gosto também dessa técnica de colocar a tampa, porque assim a gente consegue controlar melhor o ponto da gema. Eu ainda quero deixar minha gema um pouquinho mais mole, mas aí você pode deixar como você quiser. E esse aqui é o ponto que eu quero deixar minha gema, então já vou tirar aqui do fogo. O arroz também já tá pronto, olha só como ele deu uma boa pigmentada por causa do molho de pimenta e também por causa do próprio quinti. E eu já posso servir. Tradicionalmente esse arroz é servido em uma cumbuca ou uma tigela. Hoje eu escolhi esse prato aqui mais fundo, que era um pouquinho maior do que as tigelas que eu tenho. E antes de colocar o ovo, vou colocar também umas fatias de pepino, que também são super tradicionais nessa receita. Os coreanos costumam ter bastante sobra de pepino na geladeira. É opcional, eu tinha um pepino que já estava ficando meio mole ali na geladeira, então eu resolvi colocar. Você pode colocar algum outro verde, alface, escarola, qualquer coisa, ou não colocar nada. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de arroz com quinti e nos vemos amanhã com mais receitas com sobras da geladeira. E hoje meu almoço vai ser bem simples, mas é uma receita que eu amo fazer quando eu tenho sobras de arroz, que é pimentão recheado. Essa é uma receita, assim, bem mediterrânea, e você pode fazer não só com pimentão, mas também com tomate, com abobrinha, até com berinjela, então você pode usar outros vegetais para rechear. E o recheio em si também é super versátil. Essa receita é, assim, perfeita para você aproveitar aquelas sobras que tiver na sua geladeira, principalmente se você tem uma quantidade pequena, às vezes não sabe muito o que fazer com aquilo. Pega um tomate, um pimentão, uma abobrinha e recheia, que essa receita é ótima para você aproveitar sobras de arroz, sobra de carne moída, sobra de frango desfiado. E hoje eu vou fazer o mais tradicional mediterrâneo, que é recheado com arroz, e eu não vou colocar nenhuma carne, até tem um pouco de frango desfiado ali, mas eu tô a fim de fazer uma versão sem carne, vegetariana. E aí eu só vou misturar aqui com os temperinhos, que acho que vão trazer uma graça assim para esse arroz. E eu vou começar então cortando o pimentão para a gente poder rechear.
E tem duas formas de cortar o pimentão. Ou você corta no meio, tira as sementes e faz como se fosse um barquinho, ou você faz da forma mais tradicional mediterrânea, que é como eu vou fazer hoje, que é tirando essa parte aqui de cima, e aí a gente depois vai tirar o interior e rechear. Agora eu tiro essa parte aqui do meio. Eu vou tirar só essa partezinha aqui. Eu não descarto essa tampinha, porque depois a gente vai usar para cobrir e ficar assim bonitinho, cobrindo o recheio. E para o recheio, além do arroz, eu vou colocar um pouquinho de nozes, que eu acho que ajuda a trazer uma crocância. E aí eu vou dar uma picada assim de forma grosseira mesmo nas nozes, só para poder misturar melhor ali no recheio. Peguei um potinho aqui que eu já vou colocar as nozes. Vou colocar o arroz. E eu vou colocar também passas. Sim, eu sei que é polêmico, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas se você não gosta, é só não colocar. Tudo nesse recheio aqui é opcional. Você usa o que você quiser e o que você tiver aí na sua geladeira. E vou colocar também umas folhinhas de hortelã, que ajudam a trazer um super frescor para esse prato. Você pode colocar também coentro, manjericão, outras ervas frescas que você quiser, ou colocar temperinhos secos também. Lembrando que eu já tinha feito meu arroz refogado com cebola, alho, então eu nem sujei a frigideira para refogar cebola e alho, porque meu arroz já estava temperado. E por último eu vou colocar uma colherzinha de passata de tomate para ajudar a umedecer isso aqui, porque o arroz já está cozido e a gente ainda vai assar o pimentão com o recheio dentro. Então a gente não quer que ele resseque demais, por isso que é legal colocar a passata de tomate ou até um pouquinho de água, caso você não queira usar a passata de tomate. Agora é só a gente rechear. Sabe o que fica bom colocar um pouco por cima também, se você quiser? Um pouquinho de farinha panko para dar uma gratinada. Será que eu boto? Ou será que eu não boto? Peraí que eu vou colocar um pouquinho. E eu vou assar esse pimentão na airfryer. Sim, estou me tornando a pessoa viciada em airfryer. Brincadeira. É que nesse caso, como eu estou fazendo só estou fazendo para uma pessoa, eu acho que a airfryer vai ser mais prático, porque vai mais rápido. Porque senão o forno ainda tem que pré-aquecer e tudo para colocar um pimentão. Então acho que nesse caso a airfryer vale mais a pena e vai ser mais rápido também. Então vou usar a airfryer. Vou colocar aqui na airfryer a 200 graus por 10 minutos. E enquanto o pimentão está aqui na airfryer, vou aproveitar que eu tinha um pepino ali na geladeira para fazer um molhinho grego super tradicional que super combina para servir junto à base de pepino e iogurte natural. Olha que lindo que fica esse prato. E é super prático, super fácil de fazer, não suja quase nada. Uma ótima forma de reaproveitar o que você tem aí na sua geladeira. Se você nunca comeu pimentão recheado, pega as sobras da sua geladeira, faz aí e depois me conta. Agora eu vou comer e nos vemos amanhã para o nosso último dia de comidas com sobras. E hoje que é sexta-feira, nosso último dia cozinhando com sobras, eu quis trazer uma proposta um pouco diferente. Ao invés de usar as sobras da geladeira como base, eu vou fazer um prato do zero. Eu quis trazer essa proposta diferente por alguns motivos. Primeiro, as sobras de geladeira, elas já foram acabando ao longo da semana, porque eu usei tanto no almoço quanto no jantar. Hoje foi um dia que me deu vontade de comer uma massa. Eu acho legal sim a gente ter coisas coringa na geladeira, ter sobras, ter coisas congeladas, mas deixar também o dia um pouco mais livre caso você tenha vontade de comer uma coisa diferente. O segundo motivo é mostrar que a gente consegue fazer um prato de forma super prática, super rápida, com coisas que a gente tem facilmente na despensa e que não são perecíveis, como macarrão, tomate pelado e aqui tem uma latinha de anchova. Então hoje eu vou fazer um prato que já foi assim durante muito tempo, era meu comfort food, um prato que eu fazia sempre assim, às vezes, tava me sentindo meio mal, eu ia lá e fazia esse prato, que é um macarrão à putanesca. Basicamente um macarrão em que a base é um refogado de cebola, alho, anchova, aí leva também molho de tomate, você pode usar uma passata de tomate, ou você vai usar o tomate pelado, e eu faço tudo em uma panela só, é super simples de fazer, é um macarrão assim super saboroso que eu amo. Então para começar esse macarrão, eu vou começar cortando meia cebola, essa cebola que já estava cortada do jantar de ontem, então eu vou aproveitar e usar agora aqui no macarrão. E aí, para otimizar o tempo, eu já vou colocar um pouco de azeite aqui na panela.
e vou deixar ele esquentar enquanto eu pico 2 dentes de alho. O azeite já esquentou, então vou colocar a cebola. Enquanto eu deixo a cebola refogar um pouco, já vou abrir aqui as minhas anchovas. E como as anchovas já são salgadas, o tomate pelado também já tende a ter um pouco mais de sal. Eu não vou colocar sal na cebola, praticamente todo o sal dessa preparação vai vir dos ingredientes que a gente está usando. E aí eu tô fazendo essa receita para uma pessoa, então essa é a quantidade de macarrão que eu vou usar. A gente faz aquele teste aqui no dedo para saber a quantidade. E eu peguei uma panela aqui, que não é tão grande, porque eu tô fazendo esse macarrão para uma pessoa. Se você estiver fazendo mais macarrão, é legal pegar uma panela maior. E eu tô usando espaguete, que é a massa mais comumente usada no macarrão puttanesca, mas se você preferir, você também pode usar uma massa curta, não tem problema nenhum. O preparo vai ser exatamente o mesmo e dependendo do tamanho da sua panela, vai ser até mais fácil acomodar uma massa curta. A cebola já deu uma dourada aqui, então eu vou adicionar os filezinhos de anchova, porque a ideia é que a gente forme uma pastinha, desde que ele se desfaça um pouco ali junto com a cebola, antes de adicionar o tomate pelado. Não tem uma quantidade certa, vai da sua preferência, mas nesse macarrão eu gosto que a anchova esteja bem presente, então eu coloco os 2 ou 3 filezinhos. Deixa a anchova aí se desfazendo aqui. A anchova já se desfez, então vou adicionar o alho. Vai o tomate pelado. Cuidado nessa hora, abaixa um pouco o fogo, senão ele vai espirrar. E antes de adicionar o macarrão, eu vou colocar o equivalente a meia latinha dessa do tomate pelado em água. A gente precisa de água suficiente para cozinhar o macarrão, principalmente no meu caso, que eu estou usando uma massa longa, que ela precisa de espaço ali para descer e realmente cozinhar toda a massa por igual. Mas a gente não quer água demais também, porque senão o molho vai ficar muito ralo. E a gente quer que fique realmente um molho consistente ali no macarrão. A quantidade de água vai depender também da quantidade de massa que você estiver cozinhando. Mas a minha dica é colocar uma quantidade de água que seja suficiente para cobrir o macarrão sem passar muito disso. Vou colocar o macarrão. Conforme o macarrão vai cozinhando, ele vai descendo aqui normalmente, que nem ele faria na água. E aí eu deixo cozinhar em fogo médio pelo tempo indicado na embalagem. Eu deixo em fogo médio porque assim a água vai evaporando também e o molho vai ficando mais espesso. Caso você ache que está evaporando demais, você diminui o fogo, pode até tampar também a panela para não evaporar tanto. Não é legal adicionar mais água, porque a água ela acaba atrapalhando o cozimento do macarrão, pode ser que fique uma textura meio estranha. Mas no último caso, se estiver secando muito, você pode até colocar um pouquinho de água. Ó, conforme ele vai cozinhando, a gente vai ajudando aqui e vai colocando para dentro. Você pode dando uma mexida aqui de vez em quando para evitar que o macarrão grude. E o próprio amido que vai soltando do macarrão também, conforme ele cozinha, também vai ajudando a engrossar o molho. Então agora eu vou deixar o macarrão aqui pelo tempo indicado na embalagem, que no meu caso é de 10 minutos. E eu quase ia esquecendo que nesse molho eu gosto de colocar também um pouquinho de pimenta em flocos, tipo uma pimenta calabresa, para trazer uma picância. Falta 1 minutinho para dar o tempo do macarrão, olha só como o molho encorpou bastante. Então eu vou aproveitar e provar aqui o ponto do macarrão. Mais 1 minutinho mesmo, o macarrão tá quase no ponto. Então eu vou desligar aqui, deixar ele terminar de cozinhar só no calor. E vou aproveitar para cortar umas azeitonas pretas que eu vou misturar ali no macarrão antes de servir. Para fechar os sabores desse prato, umas folhinhas de manjericão fresco. Lembrando que se você não tiver manjericão fresco, você pode simplesmente colocar um pouquinho de manjericão seco ali no molho ou um pouco de orégano e parmesão ralado. Para mim, o macarrão puttanesca é a prova viva de que a gente não precisa de ingredientes caros, complicados, e que com ingredientes super simples da despensa a gente consegue fazer um prato maravilhoso. E eu tô super feliz de terminar essa semana justo com esse prato.
Espero muito do fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo inspire vocês a olhar para as sobras da geladeira de outra forma, a evitar o desperdício, ter mais criatividade na cozinha. E vamos combinar uma coisa? Se você gosta do conteúdo do Cozinha Sem Chefe, curte o vídeo, compartilha, para esse vídeo chegar em mais pessoas e para você me ajudar também. Vocês não têm noção de como o engajamento ajuda e me dá mais motivação a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho, mas é um vídeo que eu amei fazer e se vocês gostarem, eu posso fazer mais vídeos desse formato. Mas por hoje é isso, beijo e nos vemos no próximo vídeo.